prática aqui de recurso ordinário, tá? Às vezes se eu passar rápido, gente, é porque vocês têm a possibilidade de pausar e também para não ficar desgastante. A gente quer fazer uma aula prática para vocês verem a gente analisando a construção do recurso. Como eu disse, vocês vão ter o link aí embaixo para poder pegar esses materiais, né? Poder ler e tudo mais. E, enfim, usar de modelo. Aqui a gente está sendo extremamente técnico e pontual, porque tudo que foge àquilo que a gente está mostrando é apenas qualidade pessoal de vocês. E está tudo bem. Tá? Vocês viram que no outro vídeo lá eu estava estressado, usei da minha tecnia, porque a tecnia ela serve a isso, gente. Ela serve para encurtar o caminho até o resultado final. Eu não vou falar de chamamento, quando eu menciono, por exemplo, no vídeo passado, a gente fez uma menção de chamamento ao processo de nomeação à autoria. Falei, olha, juiz, olha, desembargador, a empresa nem contestou direito, nem chamou a nomeação à autoria, o chamamento ao processo. Ela considerou que a pessoa era parte da empresa dela, que ela estava usando de laranja ali. Né? Ela nem falou sobre isso. Eu vou explicar o que é chamamento ao processo? Eu vou explicar o que é nomeação à autoria? Não, eu presumo que o desembargador já sabe o que eu estou falando. E já sabe o ônus da parte contrária de não ter usufruído desse instrumento. Precluiu. Acabou. Se ela quisesse, ela botava na defesa. E olha, tá aqui o fato. Analisa aí em profundidade, tu vai ver os fundamentos de tudo que eu coloquei que se adequam ao fato. Então é uma técnica, tá? Mas vocês viram que a gente tem sempre como melhorar, coloca ali o melhor que a gente puder, tá bom? Até esse controle emocional vocês vão ter mais com o decorrer do tempo. Quando tiverem que se debruçar, se deparar com uma coisa dessa, falando, parece que eu não estudei. Né? A gente vai trazer outros recursos aqui. Tem recursos que vocês vão falar assim, não acredito que essa condenação existiu. Existiu já de eu representar uma parte reclamada e terem penhorado geladeira da casa dela. Aí eu vou lá, olha, é um bem empenhorável aí. Pode não. Aí a juíza, pode sim. Como é que pode, rapaz? Eu não estudei não. Aí eu vou lá, faço o agravo de petição, né, que era uma fase de execução, e essas coisas vão acontecer. E vocês vão estar capacitados para representar, instrumentalizar e vão ganhar. Tá? E sempre que tiver alguma coisa que pode melhorar, vocês vão lá e vão melhorar para entregar mais justiça para o cliente de vocês. Vamos analisar aqui o recurso. Esse recurso aí quem fez foi um dos meus sócios. Tá, um monstro. Tá? Segue o mesmo procedimento. Estrutura da primeira página do recurso ordinário. Olha o Torugo aí. Vitor Hugo. Chama ele de Vitor Hugo. Né? É o apelido dele. Ele gosta de se chamar de Vitor Hugo, gente. Eu não devia estar contando os apelidos dos meus sócios. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Razões do recurso. A respeitável sentença não merece ser mantida parcialmente. Parcialmente mantida, a razão pela qual requer sua reforma. Por que parcialmente? Porque provavelmente parcialmente, né? A gente venceu. Então a gente está vindo aqui buscar só. Ele colocou um resumo fático aqui, ó. Foi ajuizada. No dia 23 houve audiência inaugural, declarada sua revelia no processo e confesso quanto à matéria de fato. Meu pai do céu, a parte contrária, esse processo aqui, gente, a gente reformou, já tá aqui a reforma, tá aqui o acordo, a gente vai ver. Esse processo aqui, por que ele é intermediário avançado, tá? Intermediário / avançado. Lembrei por que eu coloquei ele aqui. Porque a gente ganhou nesse processo com um pedido sucessivo. O que é um pedido sucessivo? Né? Eu falei para vocês que o recurso ordinário ele tem duas intenções. Ou reformar ou anular. Né? Ou ele quer reforma ou quer anular. A gente quer reforma aqui. Mas às vezes a gente pede a nulidade para voltar para o ato apreciado e em sequência pede a reforma. Tá? Como sucessivo. Então eu posso fazer pedidos tanto na RT, quando a gente falou de RT a gente falou de pedido sucessivo, quanto no recurso ordinário. Estou ali no recurso ordinário, eu faço um pedido sucessivo. Olha, eu quero isso aqui. Mas se tu não considerar isso aqui, sucessivamente, analisa sob essa ótica aqui. Olha, para mim esse fato gera esse fundamento. Mas se tu não considera que é esse fundamento, ao menos esse aqui tu tem que aplicar. Tá? E esse caso aqui era de um trabalhador que ficou tempo à disposição demais da empresa. A empresa rescindiu o contrato dele muito depois, ele ficava pedindo, ela não rescindia, né? E em determinado momento ele se sentia vinculado à empresa todo esse período. Seria um cliente até que chegasse a mim e falasse, sai daqui. Então não ficou até à disposição. Só que ele foi lá e mostrou a prova. Como assim? Tu ficou anos à disposição? Porque normalmente a empresa faz isso. Vai, depois eu falo contigo. E aí ela dispensou, gente. Aquilo é uma dispensa. Tá? E normalmente a pessoa se toca depois e vai atrás do advogado.
Só que isso passou anos, então eu falei, olha, passou, tá prescrito esse processo. Aí ele falou, não, tá aqui, ó, tenho prova. Eles pagaram o meu FGTS, inclusive peguei a rescisão agora. E veio zerado. Eu falei, como é que é? Me conta isso mais. Aí me interessei, ele foi me explicando e a gente fez o pedido. Olha, pagaram o FGTS aqui, então a rescisão é aqui, tá? Só que se tu não considerar aqui, pelo menos um ano antes, tem que considerar que foi no fim da pandemia. Então acabou aqui a pandemia, ele ia voltar para a empresa, não voltou. Então ali já era para ele ter se tocado que a dispensa tinha ocorrido. Esse lapso temporal aqui ele não se tocou, mas a empresa fez a rescisão ali posteriormente. Então eu falei, eu quero a rescisão aqui. Aí o juiz falou, não vou dar. Que foi o que aconteceu nesse recurso aqui. Ele deu o acórdão considerou aqui. Então ele não deu esse primeiro pedido que eu fiz, mas ele entregou o segundo, esse pedido sucessivo. E o processo, a empresa tinha sido revel no processo. Ela foi revel. Ela entrou depois, está habilitada no processo. Ela foi revel, estava lá, foi intimada, não apareceu. A gente teve a confissão ficta e a juíza, né, o juízo, ele simplesmente considerou que estava prescrito, que ele não estava à disposição. Né, que ele estava à disposição só até antes da pandemia, e o tempo de pandemia fez com que tivesse a prescrição. Então, olha só, ela foi lá e falou que ela não poderia acreditar naquela situação. Eu falei, moça, eu te entendo. Eu te entendo. Eu não acreditaria. Mas a gente está falando de uma situação aqui que, inclusive, teve um FGTS pago aqui nesse ano. E faz sentido, se ele tem mensagens trocadas em relação a isso, faz sentido que ele esteja à disposição no período pandêmico e ele não pôde usufruir, inclusive, do benefício, né, da pausa na época da pandemia ali, de salários, porque a empresa não tinha regularizado adequadamente o contrato dele. Então a gente pediu que ela indenizasse ele nesse sentido. Tá? É um processo que tem um valor alto. Aí o meu sócio instrumentalizou aqui todo o processo, né? Fotografia, conversa de WhatsApp, mostrou lá. Não deve prosperar. Por quê? Cadê? O que a juíza falou? Bora ver o que é. A sentença entendeu pelos seguintes motivos, tá? Pelos seguintes argumentos para deferir os pedidos. Olha só, o que ele está fazendo? Ele está colocando os fatos. Ele falou, olha, o benefício emergencial durante a pandemia ele não recebeu, né? Abril de 2021 a setembro de 2022. Ficou sem auxílio, que estava sem registro. Então a sentença não entregou nada. O que a sentença fez? Ele tem que. Qual é o fato do recurso ordinário que a gente comentou no vídeo anterior sobre recurso ordinário, né? Sobre o básico intermediário ali. Tem que ter o fato. E o fato é, aconteceu uma situação e a sentença deu essa decisão, né? Improcedente. Então ele destaca a sentença. Acabou. Eu posso tanto fazer como uma citação indireta, dizer, olha, não deu por conta disso, ou ele pode chegar aqui e colocar assim, de forma literal. Está aqui a sentença. A sentença disse isso. Tá? Para ver. E aí colocou aqui o que a sentença falou e disse que ela não merecia prosperar. Aí ele entra para o mérito. O que é mérito? Mérito, de novo, é fato e fundamento. Então ele vai colocar, olha, conforme apontado acima, o juiz entendeu pela prescrição bienal, pois que considerou a data de 1 de abril o fim do contrato de trabalho. Tá? Ocorre que pese o embargo de declaração oposto, a gente botou o embargo para falar, olha, a data era essa, tu não analisou o pedido sucessivo. Tá? O magistrado deixou de analisar documento, olha, não viu esse documento. Ele está falando que não tinha vínculo, que ele não estava à disposição nada, mas tem documento mostrando que ele está à disposição. É possível inferir que houve omissão por parte desse juiz no que confere a análise de documentos, de suma importância. Porque, como eu disse para vocês, estou à disposição há 3 anos aí da empresa. Estou lá. Estou só esperando me chamarem. Eu falar que tu é doido. Mas quando tu me traz uma prova, aí não dá para falar que tu é doido. Né? Porque tu me trouxe. Então, a empresa emitiu FGTS rescisório em 2022. E aí foi todo esse contexto. Tá? Que mais? Requer o reclamante a reforma da sentença. Pronto. Pontua-se que a reclamada foi considerada revel com a matéria de fato. Ou seja, ainda tem a revelia. Tá? Pedido sucessivo baixo da CTPS do autor ao fim do período da pandemia. Ele pediu aqui, conforme o documento, falou assim, olha, juiz, desembargador, reforma essa decisão aqui, porque eu tenho o FGTS de 2022.
provando que a empresa rescindiu esse contrato de 2022, pagou lá os 40% de 2022. Se tu não considerar que foi 2022, que ele não poderia estar disponível de lá, considera aqui 2021. Porque 2021 a 2022 ele falou, tá disponível nada. E o juiz falou isso, não tá não. A empresa pagou em 2022, então vamos dizer, está quitando um débito atrasado numa data errada. A questão foi lá em 2021 mesmo, quando voltou a Covid. E aí, o juiz considerou esse pedido sucessivo aqui. Esse pedido sucessivo, e considerou outra data. Se eu não tivesse feito esse pedido sucessivo, ele poderia me condenar nessa data? Não. Tá? Por quê? Porque tinha que estar instrumentalizado. Por isso que esse aqui está um nível intermediário avançado. É uma pouca coisa, gente. Olha isso aí. Não é difícil. Esse é um nível intermediário avançado. É tu o que eu faço? Um ou outro? Faz os dois. Faz os dois. Faz os dois. Mostra aí. Sustenta. Tá aqui, ó. Sucessivamente abaixo da CTPS em 1 de abril. E aí está no prazo prescricional. Está em 2023. Né? A gente entrou antes dessa data. Salário referente ao tempo à disposição, após o retorno à atividade da empresa, e lá embaixo a gente pede o benefício advindo do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Salários equivalentes ao período do afastamento da Covid, ou seja, o salário do Covid que ele não teve acesso porque não registraram ele. Poderia ter feito isso, não era a empresa que ia pagar. Então, vamos lá analisar o acórdão, o que aconteceu no acórdão. Suspensão contratual, prescrição bienal, afastamento verba rescisória, cadê? Devido o benefício emergencial. Olha. Presume-se que o contrato, foi considerada revel e confessa quanto à matéria de fato. Presume-se que o contrato de trabalho foi rescindido após a suspensão das atividades na pandemia Covid-19. Ou seja, quando voltou a pandemia, em 2021, foi o pedido sucessivo que salvou a gente aqui, ó, no recurso ordinário, tá? E, consequentemente, afastou a prescrição bienal. Pronto, a gente tem direito de pedir. E, direito de pedir, garantimos o benefício emergencial durante o período da pandemia, que levou a gente... Aí vou ler o acórdão todo? Não, bora ser profissional. Aqui a gente é profissional. Vamos lá embaixo. Ante o exposto, conheço do recurso do provimento parcial, reformando a sentença recorrida. Se quer ler o recurso todo, vou botar material para vocês lerem, tá? O acórdão todo. E aí tá aí, ó, 120 mil, essa condenação. E aí? É um caso atípico, né? Mas a estrutura vocês sabem fazer. Vocês sabem identificar. Vocês sabem fazer o pedido. Vocês sabem identificar quando o juiz errou. Não é para ficar se agarrando ali na toga do juiz, né? Achando que tudo que ele fala é lindo. Ele vai errar. Às vezes não é nem ele, às vezes assessor, sei lá. Vamos ser sinceros aqui, né? E é essa a questão. Vocês vão instrumentalizar o recurso ordinário, o juiz errou, a gente vai lá e mostra onde errou. E é isso. Combate. Tá? O bom combate. Vamos ao quarto recurso. Esse aqui foi contra o Estado. Na verdade, essa demanda aqui que eu vou mostrar para vocês agora, eu basicamente briguei ela todinha contra o juiz. Do início ao fim. Do início ao fim. Não sei se a gente vai ter um vídeo falando sobre essa demanda, mas do início ao fim, a parte contrária não era meu problema não, não era o Estado não. Era o juiz, que não queria deixar eu entrar com essa ação. Outro ponto importante, tá? Que aconteceu aqui também na quarta. De novo, eu falei para vocês que não é para usar o efeito de profundidade como frase e acabou, mas entendam, todos os juízes vão fazer essa análise em profundidade. Todos os juízes, todos os desembargadores, toda vez eu confundo, é porque a gente está falando de dois andares juntos, aí eu estou confundido. Mas essa que é a questão. Todos eles vão fazer análise em profundidade. Eles vão olhar documento, eles vão olhar a ata de audiência, a ata, vão olhar a notificação, viu a revelia. Não é para quebrar a revelia assim, não. Então, analisou o contexto, reformou. Tá? E isso aqui a gente está indo contra um dos grandes também daqui da cidade. O que acontece? Aí o Estado do Pará, né? A gente estava tentando condenar o Estado do Pará. Aí eu que fiz esse recurso aqui. Quando foi que eu fiz? 2021. Cara, cresceu rápido. Então, mesma estrutura, tá?
que eu estava querendo? Que o juiz, que o desembargo, primeiro eu quis que o desembargo, tá, Diego reclamar no botar, eu editei direitinho esse, que o desembargo já julgasse a causa, tá? Por quê? Isso aqui há uma nulidade. Eu acho que esse recurso é de nulidade, quer ver? Bora lá para o final do recurso ordinário. Requerimentos finais. Tá. O que aconteceu, gente? Existiu um recurso, uma ação, tá? Que eu entrei. Só que essa ação, a justiça trabalha muito rápido. Essa ação, se fosse incluir o Estado, ela tem uma demanda de mais tempo. Então, acabou que a ação demorou muito mesmo. Ou foi uma tipicidade. E o Estado também eu queria responsabilizar o Estado solidariamente. Só que eu não coloquei o Estado junto na principal para ser mais sério, para julgar logo, porque era uma causa assim rápida. Tá? Era uma causa de rapidamente ela se resolvia. E pedidos diretos, né? Tinha pagamento ali que era incontroverso, tinha uns pedidos a mais, mas ela ia se resolver rápido. E o Estado ia embaraçar, eu falei, deixa eu ver se a gente não consegue logo atingir o patrimônio dessa pessoa. Uma pessoa tem dinheiro, vou tentar atingir o patrimônio dele. Se não conseguir, a gente entra com a responsabilidade solidária ao Estado numa ação independente. Por quê? Porque o processo judicial, gente, ele é reunido por economia processual. Porque ele pode ser separado. O processo judicial tem 10 pedidos. Eu poderia fazer 10 ações. Ele é reunido por economia processual. A gente faz isso por economia. Mas eu posso fazer aqueles pedidos separados de toda forma. Então, um processo judicial, eles são vários, na verdade. Eu poderia desmembrar ele. Inclusive, esse é um exercício que o próprio juiz pode fazer. Ele fala, olha, vai ficar difícil julgar esses aqui. Vamos separar que fica mais fácil. Vou julgar isso aqui, vou julgar isso aqui. Ele pode fazer isso. Mas, normalmente, reúne tudo. Tá? Na ação plurima, por exemplo. Vou entrar plurima. O juiz pode separar se ele quiser. Tá? E aí essa foi a grande questão. Eu entrei com um processo de responsabilidade solidária. O juiz não quis julgar. Falou, não vou condenar a responsabilidade solidária, porque para condenar ela tinha que estar lá no processo. Aí ele botou a súmula lá, né, que fala que só pode ser condenado se estiver presente em título, no mesmo título judicial. Só que acontece, este caso, a responsabilidade solidária que a gente buscava já era reconhecida pelo Estado em outros processos. Não tinha prova disso. E o Estado, ele não tinha nenhuma gerência sobre aquele funcionário, porque era um caso de cartorário, temporário, era um caso mais atípico. Mas a grande questão é, o Estado não tinha como influenciar na decisão judicial sobre, ele chegava a que horas e saía a que horas. Ele não sabe. Ele não estava lá. Tá? Então, quem era responsável ali por aquele empreendimento, por aquele cartório, era o senhor aqui, Diego, Parará. E o Estado que chamou esse cara para fazer isso aí não estava lá. Então, tudo que a gente pedisse na demanda, o Estado não tinha como contestar nada. A única coisa que ele poderia contestar era o quê? Eu não sou responsável solidário. Mas isso não vai diminuir o valor da demanda. Ou ele é condenado ou ele não é. E se tivesse alguma matéria, aí sim, o juiz poderia, não vou julgar porque tinha que estar na mesma demanda. Tá? Ele poderia fazer isso se o Estado mostrasse, olha, eu vou mostrar aqui que eu precisava estar naquele processo, porque eu poderia influenciar com provas nesse sentido que iam diminuir a condenação. Ele não tinha nada disso. A única coisa que ele podia combater era se ele era responsável ou não, né, por aquela condenação, por pagar de forma solidária ou subsidiária aquele vínculo. Então, a gente teve processo dependente. O juiz não quis dar, eu poderia pedir a nulidade e mandar ele julgar. Só que por que eu não fiz isso? Aí por isso que aqui eu chamo, olha o avançado, né, que eu falo. Julgamento conforme o estado do processo. Causa madura. Por quê? Porque é matéria de direito. Eu estou falando de matéria de direito. O processo não é originalmente, a gente chama devolutivo, né, o efeito devolutivo, como eu mencionei no caso anterior, a gente fala devolutivo, o processo originalmente era do tribunal. Então, quando ele chegou lá e está tudo maduro, ele não precisa mandar para o juízo. Eu estou falando, olha, estou abrindo mão do duplo grau, porque já está aqui no desembargo, julga a causa. Porque é causa de direito, todas as provas já estão aí. Não tem testemunha, não tem nada, a responsabilidade acabou. Julgou, condenou a responsabilidade solidária. Mandou voltar
E aí quando a gente for discutir agravo de petição, também vou falar com vocês sobre esse caso, porque nesse caso, de novo, o juiz não queria ir lá cobrar. Aí agravo de petição. Ou a gente discutiu isso no processo inteiro, tu não queria que o Estado pagasse, enfim, fui lá e a gente discutiu essa questão aí. Cadê deixa eu ver se tem aqui um. Aí eu discuto a responsabilidade do Estado em atos apartados, né? Deixa eu ver. Mostro que ele estava responsável em outro processo, porque não está aqui a súmula que ele usou. Mas assim, é simulado. Isso é importante, eu vou falar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Súmula 331 TST. Pelo fato do ente público não entregar a relação processual principal. Né? Responsabilidade solidária. Só pode se ele for parte do processo principal. Gente, é exatamente a pessoa. Você ter uma súmula, você tem que entender o que foi que aconteceu para aquela súmula nascer. Qual é o caso que gerou aquela súmula? Então, quando a gente está falando de, olha, não posso condenar uma pessoa a responder solidariamente, porque eu vou prejudicar a contraditória para a defesa, porque ele não participou do caminho processual, eu tenho que ter noção de a participação processual dela realmente ficou prejudicada a contraditória para a defesa. Como eu disse, ele poderia diminuir a condenação, ele poderia contribuir com alguma coisa, né? E responsabilidade, ele pode discutir aqui, falar, não sou responsável. E isso não vai mudar, né? Eu posso ser responsável, mas só até aonde eu não teria influência no valor. Naquilo que eu poderia influenciar e não me foi chamado para contraditório para a defesa, eu vou, sei lá, poder fazer prova agora. Né? Então, que é um processo inicial, eu não coloquei lá na execução, por exemplo, não pedi na execução daquele, eu fiz em auto apartado. Então, essa discussão, ela não limita assim, via súmula acabou. Tem que analisar mais a fundo. Né? Se aquele caso atípico é o caso típico que gerou aquela súmula. Não é esse caso típico que ele está falando. Essa súmula gerou para outro sentido. Para garantir, para que essa súmula está aí? Para garantir contraditório para a defesa. Se ele não está sendo prejudicado, eu posso ignorar esse daqui, porque a proteção que ele visava era essa. Contraditório para a defesa. Né? A possibilidade da pessoa influenciar no resultado daquela demanda, para poder sim ser responsabilizado. É isso que está falando. Mas isso não ficou prejudicado, então eu posso condenar. E é isso que eu estava levando para o juiz. O juiz não queria afetar dinheiro nenhum. Desembargo foi lá, é verdade, é isso, acabou. Avançado, né? É uma matéria avançada. Precisa aí um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de autoconfiança profissional, mas vocês vão ganhar isso aqui, tá? Estou mostrando aqui casos atípicos, mas vocês têm uma forma típica de combater. A forma é a mesma. A forma é a mesma. Está aqui o fato, está aqui a súmula, está aqui como tem que ser, está aqui o espírito da coisa, está aqui para onde a gente tem que ir para garantir justiça, essa pessoa receber os bens indisponíveis, as verbas de natureza alimentar. Então, é um contexto maior de justiça que não dá para simplesmente, essa aqui acabou. Não. O juiz falou, não vou mais atrás. Não. Tu sustenta aquilo que tu falou que era. Tu não falou que esse era o caminho certo quando tu fez a reclamação? E tu não provou aquilo que tu queria provar? Então, se o juiz for contrário a ti, problema dele. Tu vai mostrar que o teu é o melhor juízo para aquele caso. E vai levar para o desembargo para ter um número maior, em tese, de pessoas analisando aquela demanda. Essa é a questão. E aí vocês vão reformar. Cadê o acórdão 4? Aqui, ó. Responsabilidade subsidiária do ente público, possibilidade de responsabilização subsidiária do Estado pela atuação negligente, indicação do preposto e pela ausência de fiscalização. Tá? Condenou aí o Estado subsidiariamente, não solidariamente. Cadê o RO? Pedi autoapartado, coloquei culpa em eligendo, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque conforme exposto desde a exordial, o efeito em profundidade de novo, isso tudo, gente, é pressuposto implícito. Quando tu conhece o jogo, fica mais tranquilo para vocês, tá? Por isso que a gente está trazendo aqui
a prática mesmo. Ah, por que esse negócio funcionou? Às vezes a pessoa olha e fala, ih, horrível. Olha só, percebam que eu botei aqui, né? Parágrafos curtos, igual eu mencionei para vocês, isso já facilita a leitura, tá tudo justificadinho, né? Mas qual é a grande questão que eu quero trazer para vocês aqui também, antes da gente encerrar essa aula de recurso, que vocês viram aí que foram recursos vitoriosos. Já vi recurso que veio aqui, ó, parágrafo gigante, não está bem estruturado, mas está lá os requisitos. Se está lá os requisitos, tu vai vencer. E é isso que me importa. Tá? Porque é isso que vai garantir materialização da justiça para aquela pessoa. Quanto mais habilidade eu tenho, mais eu posso enxugar e até, enfim, vamos dizer, não é uma questão de displicência, mas de utilizar de instrumentos, né, que possibilitem apontar para o juiz, olha para cá, olha para isso aqui. E é uma palavra que leva a uma cadeia de eventos, como o efeito de profundidade, como chamamento a processo, como nomeação à autoria, porque eu presumo que a gente está falando a mesma língua. A gente está falando a mesma língua aqui. Possibilidade de análise de responsabilidade em autos apartados, embora tenha uma súmula que vai ser um caso atípico, olha aqui a responsabilidade reconhecida, olha aqui a impossibilidade de infligir no resultado do valor da causa lá na outra demanda. Então, a gente está falando uma língua diferente, uma língua profissional. Tá? Coloquei essa linguagem, coloquei lá o fato, coloquei o fundamento, coloquei o pedido que eu quero, pedi para julgar logo causa madura, mostrei o fundamento de por que tu pode julgar já. Então julga aí para mim. Bora discutir essa reforma? Ah, reformou. Legal. Outra pessoa poderia ganhar a mesma reforma com uma estrutura de recurso que está dentro dos requisitos legais, como eu falei para vocês. Se vocês usarem os requisitos que vocês aprendem na prova da OAB, vai funcionar o recurso. Ele vai subir, vai ser aceito. O que vai precisar? Que vocês coloquem a informação útil necessária que permita o duplo grau de jurisdição fazer a análise mais tranquila. Vocês viram que a gente teve um cuidado maior, né, de destacar, olha, tá aqui a prova, naquela lá estava mordida, botei logo print, pô, tá aqui a jornada noturna. Não me perturba não deixei nem podia botar lá, olha, o documento de ID tal. Entenderam? Olha, nesse caso lá, eu fiz o que no passado? Coloquei a jornada e mostrei, grifei. Se eu colocasse, por exemplo, o documento de ID tal que diz a jornada noturna, página tal e tal, é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Então, só que eu quis ter esse capricho a mais porque estava mais calmo, estava mais tranquilo, estava com tempo, fiz. Mas o importante é fazer, porque aí a responsabilidade também, a gente tem que trazer a responsabilidade para o judiciário de ler a parada, de fazer a análise de profundidade. E se não faz, a gente embarga. E aí, mas é bom, né, quando pode estruturar da maneira que tem que ser. Só que a gente é profissional e temos vidas diferentes, né, contextos diferentes, fases diferentes. Pode estar com um turbilhão de coisas, mas tu vai lá, quando tu está com um turbilhão de coisas, tu já sabe qual é o requisito mínimo para aquele negócio vencer. E eu não vou ficar perturbando vocês para vocês se adequarem ao meu estilo de RO, porque não é o meu estilo de RO que tem que garantir a justiça. É a gente, né, sabendo que está preenchendo o requisito certo, é a gente sabendo que está recorrendo da decisão que foi equivocada, é fazer essa análise e produzir o recurso. E aí tem que vir resultado justo de lá. E vai vir, gente. Vai vir. Se fosse aleatório, se houvesse uma insegurança jurídica absurda, como leigos falam, existe decisão injusta que se perpetua, porque se fecha uma janela, o acórdão não reformou ali o que tinha. Sim, pode acontecer. Mas essa é a regra? Não, senão a gente estava perdido. Mas a gente tem uma regra. A gente tem uma regra muito séria, né? Uma justiça e uma hermenêutica muito séria. Então a gente pode instrumentalizar isso e vai obter os frutos referentes. Fechado? Então vim mostrar esses 4 recursos ordinários. Se passou muito rápido, me desculpe, mas é porque eu quero que vocês fiquem focados no que realmente vai trazer diferença para esse resultado. E vou separar esses materiais aqui para deixar para vocês baixarem lá no grupo da gente no Telegram. Tá bom? O link está aí embaixo. Um abraço. Qualquer pergunta e quiser dar uma dica também, olha, eu gostei desse modelo, quero mais dessa forma, pode parar para falar mais sobre tal ponto, sobre a estrutura geral. Eu vou fazer uma aula básica sobre estrutura, tá? Só sobre estrutura, mas se vocês ficaram muito perdidos no avançado, né, não adentrei muito na matéria, porque não é matéria comum. Se não é matéria comum, não quero que vocês se batam.
A aula, por exemplo, da aula básica lá de reconhecimento do vínculo é muito mais importante. Por quê? Porque é o que vai acontecer sempre para vocês, né? E isso aqui vocês vão ter tempo de estudar, porque eu vou falar com o teu cliente, falar, olha, é uma matéria em comum, vou ter que estudar um pouco esse ponto, esse ponto. Mas aqui a gente vai trazer elas também, porque aí já traz um brilhantismo, uma coisa, um caminho ali para casos atípicos, uma saída, né? E ver que onde é que eu ia contar referência disso aqui? Tive que construir, pô. E eu vou construir sobre que parâmetros? Sobre o que a gente tem, sobre o que a gente já sabe fazer. Só vou ter que entregar as matérias de uma maneira mais profunda. E aí o desembargo não está ali, a estrutura para chegar no desembargo não está ali à toa. É alguém que advogou por muito tempo, está pelo quinto, ou que já julgou há muito tempo e tem gabarito e autoridade para entender de forma mais profunda esse negócio aqui. Né? E coragem também de, olha, vou modificar porque precisa, porque a gente está indo para o caminho justo. Fechado, espero que tenham dado mais segurança para vocês. A gente vai trazer muito mais sobre recursos. Deem dicas aí, falem com a gente, feedback, ver o que vocês estavam fazendo pode melhorar. E, enfim, perguntas que a gente vai trazendo nas demais aulas que a gente for fazer, tá bom? Em caso específico, quero um caso assim, a gente pode ter recurso aqui para usar de referência. Porque também a gente sempre escolhe matérias que a gente venceu. Tem recurso, tá lindo esse recurso, venceu? Não, então não vou colocar na aula. É isso, tá bom? Um abraço, um beijo.